Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora possa estar hoje aí na sua casa, intercedendo por você, por sua família. Hoje, primeiro dia do ano 2026 e eu quero hoje trazer já um super tema para nós. Então fica conosco que o tema de hoje está quentíssimo, tenho certeza que você vai gostar. Roda a vinheta. Que bom que você ficou conosco, meu irmão, minha irmã. Já convido mais uma vez você, a inscrever-se, a curtir aqui o nosso vídeo, a compartilhar o nosso vídeo. É muito importante que você se inscreva no nosso canal para que este vídeo, para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas e também, quando nós tivermos novos vídeos, para que você fique sabendo, dos novos vídeos que estão sendo veiculados aqui pelo nosso canal. Hoje nós vamos tratar, de um tema super pertinente, ao nosso tempo que nós estamos vivendo. Tempo de fim de ano, começo de ano, nós sempre somos chamados a fazer, aquela velha reflexão, o que fizemos no ano que passou, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, o que nós sonhamos, desejamos, planejamos para o ano novo. E tudo isso é muito saudável, tudo isso é também a vontade do Senhor que nós façamos. O Senhor, Ele coloca dentro das nossas capacidades cognitivas a capacidade de avaliar e de se autoavaliar. Isso é tão importante que a igreja ela nos ensina a fazer esta autoavaliação, na verdade, diariamente. Muitos de nós não praticamos, mas todos aqueles que, porventura, rezam lá na liturgia das horas, as completas, você pode observar que todas as orações completas, na liturgia das horas, ela sempre inicia e logo tem ali uma avaliação, um exame de consciência, para que nós olhemos para nós e vejamos aquilo que nós falhamos e nós nos emendemos, para que no dia seguinte, para que nos próximos dias a gente não cometa o mesmo erro cometido naquele dia. E nós somos chamados a sempre fazer isso. Nós vemos o mundo lá fora falando que o ano novo a gente deve ter planos, eu quero emagrecer, quero comprar um carro novo, quero conseguir um emprego melhor, quero fazer uma faculdade, quero aumentar ou reformar a minha casa ou comprar uma casa. Eu não sei quais são os planos e tudo isso não é ruim e nem errado. Mas, meus irmãos, mais importante do que todos estes planos materiais é necessário que nós tenhamos um plano espiritual e é disso que nós vamos falar hoje. Então, se você ainda não tem um plano espiritual para o ano 2026, este vídeo é para que você se sinta chamado, tenha um norte, tenha uma direção de como começar esse plano, de como traçar um plano para 2026, para que o seu ano seja, antes de ser um ano muito próspero financeiramente, muito próspero materialmente, espero que seja materialmente próspero, mas mais importante do que isso, meus irmãos, espiritualmente nós cresçamos em santidade, espiritualmente nós busquemos melhor a Deus e levemos o nome dele melhor para as pessoas que nos rodeiam. Que o nosso testemunho de vida seja um testemunho mais eloquente, mais fidedigno com aquilo que nós dizemos pregar. Então que a gente possa viver este evangelho de uma forma melhor. E é isso que o Senhor quer colocar hoje no nosso coração. Convido você a abrir a tua palavra de Deus. O evangelho não minto, na carta de São Paulo aos Gálatas, nós vamos ter no capítulo 6 de Gálatas, versículo 3, um versículo que nos dá um norte sobre algo que nós precisamos trabalhar neste ano. E diz assim, Gálatas 6,3: Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento. Então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence a outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos,
O que Paulo está nos dizendo é o seguinte, quando nós tentamos viver uma vida que não é nossa, e quando eu digo vida que não é nossa, é uma vida que está fora do plano de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem sonhos de Deus para a sua vida. E este sonho de Deus para a sua vida, Ele quer fazer acontecer para que você ganhe o céu. Porque Jesus vai nos dizer muito claramente, aquele que ganhou o mundo, mas perdeu a vida, e aí? Do que adiantou ganhar o mundo inteiro e no fim das contas perder a sua vida? A vida eterna. Nós somos chamados em primeiro lugar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão dadas por acréscimo. E para isso nós temos, sempre recorremos à Santa Igreja Católica, aos grandes santos, aos grandes doutores da igreja que nos dão nortes de como realizar isso. E quando nós olhamos para a teologia católica, nós vamos ver que nós precisamos seguir 3 passos principais para nortear a nossa fé. Esses 3 passos principais é o que eu devo acreditar, o que eu devo crer, o que eu devo fazer, e o que eu devo esperar. Então, o Catecismo de São Pio X vai trabalhar isso, e também os doutores da igreja, Santo Tomás de Aquino, Santo Atanásio, já dão dicas, direções disso. Essas 3 perguntinhas elas vão estar presentes, por exemplo, no Tratado de Devoção, no Tratado da Verdadeira Devoção de São Grêmio de Montfort. Ele vai dizer também sobre isso. Por quê? Porque é uma tradição da igreja e muitas vezes nós estamos esquecendo essas direções, esses nortes, essa pedagogia da igreja. Meus irmãos, a pedagogia da igreja ela gera disciplina e disciplina gera fidelidade. Guarda isso no seu coração. O ensinamento é uma pedagogia, que gera disciplina. E a disciplina, ela gera fidelidade. E a fidelidade gera liberdade em Deus. Você ganha autonomia na fé. Você consegue caminhar na fé. Você perde a escravidão do pecado para ganhar a aliança da vida eterna. E é necessário nós termos disciplina na fé. Aqui nós vamos lá. O que nós devemos crer? Então anota aí, não esquece, de estar com seu papel e caneta na mão, se você puder. O que eu devo crer, o que eu devo fazer e o que eu devo esperar. A igreja ela vai nos dar essas 3 respostas. O que eu devo crer? Você já sabe. Pois em cada santo domingo que você vai à Santa Missa, você celebra lá, a missa completa, você vai rezar a oração do creio. E lá você já professa tudo que nós devemos crer. Qual que é o problema? Muitas vezes nós rezamos o creio igual um papagaio, sem pensar no que estamos rezando ou falando ou professando, porque é uma profissão de fé. Então, o creio, ele é a sequência de coisas que nós devemos crer. E é o primeiro passo. O que eu devo crer? Então, quando nós vemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou seja, eu creio que Deus criou tudo. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que por nós morreu, foi julgado sob Pôncio Pilatos, morto, sepultado e ressuscitou. Então, quando nós professamos isso, nós estamos indo ali passo a passo nas verdades da nossa fé. Ali sabemos o que devemos crer. O que eu devo fazer? Aí nós vamos ter os mandamentos. Não só os 10 mandamentos, Quando falam em mandamentos, a gente pensa logo no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20, mas muito além disso, nós precisamos olhar para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai reduzir, vai concentrar, aglutinar os 10 mandamentos em 2 principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas ele dá uma série de outros mandamentos, que não estão presentes de maneira tão evidente no Antigo Testamento. Então, quando Jesus ele manda, por exemplo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando Jesus manda fazer em memória dele a Eucaristia, como na última ceia, quando ele manda os apóstolos irem
e perdoarem os pecados. Quando ele manda irem e evangelizarem, vão a todos os povos. Isso são mandamentos. E Jesus vai dizer assim, aquele que é meu amigo é aquele que cumpre os meus preceitos. Então, como sabemos que somos de Deus? Quando fazemos o que Deus quer. E fazer o que Deus quer é não apenas ir à igreja, ir à Santa Missa, participar de uma pastoral, isso tudo Deus quer. Mas tem muitas outras coisas que Deus quer. Quando nós olhamos para a Igreja Católica de uma forma sóbria, nós começamos a observar o seguinte: nós temos muitos bons católicos, misseiros, que vão à missa de domingo, vão à missa no dia de semana, estão presentes nas pastorais, que leem o Evangelho todos os dias, mas ainda não são capazes de ver a vontade de Deus nas mínimas coisas do seu dia a dia. Ainda tomam decisões importantes das suas vidas sem consultar o Senhor. Tomam decisões importantes da sua vida baseado apenas nas próprias escolhas, nas próprias forças. E Deus, Ele quer, hoje, ter autonomia, autoridade sobre toda a sua vida. E não somente sobre o seu domingo e os dias que você tem reservado. Não, Deus pode mandar no meu tempo até aqui. Deus pode mandar na minha vida até aqui. A partir daqui é minha escolha, porque é meu direito. Meus irmãos, nós não temos direito. Quem nos deu a vida foi Ele. Precisamos entregar o todo da nossa vida para Ele. E por último, o que nós devemos esperar? Quem nos ensina o que devemos esperar é a liturgia. Esperar a nossa salvação em Cristo. Esperar a vinda de Cristo. Vivemos há pouco tempo do advento, que aponta para Jesus que nasce pequeno, pobre, numa manjedoura, mas que também aponta para a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará, meus irmãos. Jesus, ele virá em glória, e aqueles que são seus amigos irão com ele para a eternidade, irão com ele para o céu, e lá não vai mais haver dor, não haverá choro. Essa é a nossa esperança. Então, se você souber essas três coisas, você já tem um bom norte para poder basear a sua vida. Mas espera aí, Rafael, tudo isso que você falou é muito subjetivo ainda, né? Como eu vou aplicar isso no meu dia a dia? É aí que nós vamos agora entrar na prática diária que nós precisamos ter, meus irmãos. Precisamos traçar para o nosso ano 2026. Se você ainda não tem um plano de vida espiritual, como funciona esse plano de vida espiritual? Eu vou falar de uma forma, tem muitas formas de serem feitas, mas eu vou colocar uma forma muito simples. O plano de vida espiritual, inclusive você pode fazer e apresentar a um padre que venha a ser o seu diretor espiritual. Você deve colocar essas três coisas que a igreja nos ensina a meditar, o que eu devo crer, o que devo fazer, o que eu devo esperar, mas em miúdos no seu dia. Por exemplo, o que eu devo crer ali, o que eu devo fazer. Eu preciso todos os dias orar. Qual é a sua rotina de oração? Crie uma rotina mínima de oração. Porque eu falo mínima. É aquela oração que você vai fazer todos os dias, independente da situação. Seja coerente com esta oração. Não adianta você agora colocar no papel que você vai rezar o rosário todos os dias, e depois você vai fazer 1 hora de meditação da palavra, e depois você vai fazer toda a liturgia das horas, desde as 5 da manhã até as 10 da noite, lá nos horários previstos, começando nas laudes ali, passando pelas vésperas, por todas as horas menores e chegando lá nas completas, porque nós, irmãos, vivemos uma vida de leigos, Creio que a maior parte do público que me assiste é leigo, então você precisa trabalhar, você, dona de casa, tem que fazer o almoço da sua família, lavar a louça, tem ir às compras, e nós precisamos ser coerentes. Então veja quanto tempo é possível, mas ao mesmo tempo seja generoso com Deus. Não dê a Deus o tempo que sobra do seu dia. Dê a Deus um tempo coerente e cumpra o que você se comprometer. Então todos os dias uma oração básica. Essa oração não pode ser muito longa, por quê?
Porque haverão momentos em que eu vou ter que rezar mais. Uma pessoa pediu oração, estou passando uma tribulação, tenho que incluir outras orações. Então, se a minha oração diária já é muito extensa, eu vou ficar somente nela. Eu não tenho condições de fazer uma campanha de oração, né, pela minha paróquia, não vou ter condições de fazer uma campanha de oração por uma pessoa que me pede. Vai chegar na quaresma, né? Aí a gente vai, né, fazer lá a oração do rosário na madrugada e você quer fazer uma a mais, só que você já está com o teu tempo de oração cheio. Então, oração simples, bem feita e de coração. Ponto. Primeiro passo que você precisa organizar. Coloque no papel isso. Vou rezar 1/3 todos os dias e 15 minutos de meditação da palavra. É uma possibilidade. Talvez você não consiga rezar 1/3. Vou rezar uma dezena. Não sei quanto você tem para dar a Deus e que isso vai se encaixar no seu dia. Segunda situação. Todos nós, enquanto cristãos, agora temos aqui, o que nós devemos fazer. Nós somos obrigados, meu irmão, guarda isso no seu coração. Somos obrigados a fazer a caridade. Se você tem, né, dado seu dízimo, se você tem ido à Santa Missa, você tem, né, feito todos os sacramentos, mas ainda não tem uma ação, pelo menos mensal, de caridade, é urgente que você comece. Não existe cristão sem caridade, sem obra de caridade. E eu deixo aqui, não tem como falar nessa aula, porque é muito curta, a nossa aula é de, no máximo, 25 minutos aí. Tem 14 obras, né, de caridade, entre as 7 espirituais e 7 corporais. Eu destaco as corporais, que são extremamente necessárias. Dar pão a quem tem fome, né, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes e os cativos, vestir os nus, acolher o estrangeiro. Então, essas obras nós precisamos fazer. E você precisa marcar um dia do seu mês, ou 2 dias, ou 3 dias, não sei. Eu vou falar do que eu faço, eu coloco no meu plano de vida. No meu plano de vida, eu coloco ali, uma vez por semana, fazer, né, uma obra de caridade corporal. Ou, né, ir levar comida para alguém que tem fome, ou visitar um doente. Então, essa situação aí, ela é extremamente necessária que você faça. Fazer companhia para uma pessoa que está solitária, seria no equivalente também a visitar um doente. Você poder, né, receber alguém na sua casa, às vezes, sei lá, época agora de férias, né, tem sacerdotes que estão viajando para um lado e para o outro, e você acolher, às vezes, né, da sua casa um quarto para esse sacerdote, ou para outro viajante que você pode acolher na sua casa. Então, isso daí é uma obra, né, que a gente fala assim, substancial. Se você não puder sair, às vezes, né, questão de locomoção, às vezes você já está numa idade mais avançada, se você puder contribuir financeiramente com alguma obra que leva isso a acontecer, né, poxa, não, eu não tenho como, mas aqui tem uma fraternidade, né, na minha cidade que eles dão comida para o pobre, então eu mando uma cesta básica para lá, isso também é obra corporal. Então é necessário que tenha no seu plano de vida plano de oração, plano de caridade, e eu destaco aqui no nosso plano de caridade, né, nós somos obrigados a rezar e a fazer a caridade como cristãos. Se uma pessoa nos pede, por exemplo, uma marmita lá na rua quando nós estamos passando e nós não temos como dar, isso pode acontecer, tá, gente? A gente pode não ter condições de comprar naquele momento. Qual que é a resposta que nós católicos devemos dar? Nós deveríamos dizer, me perdoe, porque nós temos a obrigação de dar. Então, se nós não temos condições de dar naquele momento, a gente deve pedir perdão. Meu irmão, eu sei que você está precisando, me perdoe, mas eu não tenho como lhe ajudar agora. Ah, Rafael, mas ali tem um pessoal ali que vai pegar o dinheiro e vai beber. Isso aí já é uma coisa que foge da nossa possibilidade de julgamento, né? Não nos cabe o julgamento. Talvez você perceba ali que você vai levar a pessoa, né, a uma doença, alguma coisa, e você prefira dar o alimento. Mas nós não podemos usar o fato de que uma pessoa vai beber ou vai se drogar como justificativo para não fazer caridade. É nesse ponto que eu estou entrando, né? Não, eu não dou caridade para esse aqui porque ele bebe. Não. Se ele está pedindo para você e você não quer dar o dinheiro, dê.
dê comida, dê um lanche, né? Compre uma cesta básica. Então isso daí não tem justificativa. Aí para nós fecharmos aqui, né, nós precisamos nos conhecer, e se você ainda não se conhece, você pode iniciar nesse ano um plano de autoconhecimento. Então, qual é o plano de autoconhecimento que a igreja nos inspira, nos ensina? O plano de autoconhecimento, em primeiro lugar, precisamos saber qual é o nosso temperamento, né? Então, se a gente não conhece temperamento, a gente corre o risco de fazer o que Paulo está falando aqui na Carta aos Gálatas também, né? A gente achar que é uma coisa e é outra. Então, o autoconhecimento, e o Espírito Santo pode te ajudar, vai te ajudar, né, nessa empreitada, ele leva você a se conhecer. Já conheceram alguém, meus irmãos? Aquela pessoa, às vezes, lá na paróquia, na pastoral, que a pessoa, ela é uma pessoa de trato muito difícil, aquela pessoa que o povo quer, às vezes, sair correndo quando ela aparece. Mas ela não percebe que ela tem essas dificuldades, que ela gera, né, esse aborrecimento nas pessoas, ela não percebe que ela gera essa repulsa nas pessoas, ela não tem uma consciência boa de si próprio. Eu quero falar para você que tome cuidado, porque você pode ser essa pessoa. Eu penso todos os dias, eu posso ser essa pessoa. Às vezes eu estou achando que eu estou, né, sendo uma pessoa agradável, sendo uma pessoa benquista por tudo. Na verdade, né, as pessoas entre elas lá, elas falam assim, meu Deus, eu quero ver, o Rafael é longe de mim. Isso pode acontecer, mas como nós vamos evitar isso? Você precisa se conhecer. Você precisa fazer o seu exame de consciência todos os dias. E isso tem que estar no seu plano de vida. Coloca lá no papel. Escreve no papel. Né? Se você... mas alguém vai ler meu plano de vida. Sei lá, escreve no celular. Mas faça o plano de vida. E aí, o que eu vou fazer no meu plano de vida? Ali eu vou colocar as situações que eu tenho vivido, que eu percebo que eu tenho mais dificuldade. Eu tenho dificuldade de ter paciência no trânsito. Vai colocando ali, falta de paciência. Eu tenho dificuldade de ver a temperança, né? Eu como demais, bebo demais. Começo a tomar uma cerveja aqui, daqui a pouco já tomei outras e deveria ter tomado ali parado na primeira. Então, falta de temperança. Meu vício é falar palavrões. Então busque quais são as suas falhas e os seus vícios, para que você possa aprender a tratá-los. Se você não souber ou tiver alguma coisa, procure um bom amigo, uma boa amiga, um confidente, que você possa, com segurança, pedir para que ele seja honesto com você e fale, olha, quais são os defeitos que você vê como mais graves em mim. Peça para alguém de confiança te avaliar. E aí você consegue criar um plano para, neste ano, começar a melhorar. Então você, sabendo quais são os seus principais defeitos, você busca também saber quais são ali os seus temperamentos, o mais forte e o mais fraco. O temperamento, ele vai nos mostrar, porque é importante saber quais temperamentos nós temos. O temperamento, ele vai dar a você a noção de quais são os vícios aos quais você é mais vulnerável. E sabendo quais vícios você é mais vulnerável, você vai poder buscar as virtudes que são necessárias para combater esses vícios, entende? Nós podemos buscar todas as virtudes, mas aí tem algumas que você precisa buscar com maior avidez para que você combata os seus vícios capitais. Então, vou dar um exemplo aqui. Geralmente, eu, por exemplo, sou uma pessoa mais sanguínea. E as pessoas confundem o temperamento sanguíneo, né? O pessoal acha que sanguíneo é aquele que, explode. Não, aquele lá não é, não é o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que ela é muito intensa naquilo que faz. Então ela é muito amorosa, ela gosta de abraçar, ela gosta de estar perto das pessoas. Este é o comportamento do sanguíneo, aquele que explode, que briga, que às vezes até com amor, mas ele está sempre brigando. É o colérico. Então a gente muitas vezes há uma confusão. Mas dá um exemplo, vamos lá, o sanguíneo. Amados, geralmente o sanguíneo, ele tende a ser mais fracassado, digamos assim, na parte, digamos assim, emocional, principalmente, e ele tem uma tendência maior
né, a ter às vezes ali uma doença emocional, ele tem uma tendência maior à luxúria, ele tem uma tendência maior à gula. Isso é uma característica, não é uma obrigatoriedade, geralmente, né, no geral, a gente está falando. Então vamos supor que isso seja, né, o quadro de uma pessoa. Quais são as virtudes que ela precisa buscar para combater isso? Então, temperança. Aí você vê também o sanguíneo, geralmente ele tende a ser desordenado. Ele não é uma obrigatoriedade, como eu disse, mas ele tende a ser desordenado. Por quê? Essa virtude de querer, né, estar presente sempre, de querer abraçar a todos, de querer atender a todos, o sanguíneo ele não consegue dizer não. Então ele se perde na sua agenda muitas vezes, marca 2 compromissos na mesma data. Pode acontecer isso aí. Então a temperança também entra aí, né? Até a sobriedade, você poder dizer não quando é necessário e trabalhar as virtudes. Agora também é o contrário, se eu pego uma pessoa, né, mais fleumática, que é aquela pessoa que ela já tem uma dificuldade maior, né, de expressar os sentimentos. As pessoas muitas vezes fleumáticas são julgadas como frias, e não é que elas são frias, elas demoram mais a processar os sentimentos. Então elas são, ao contrário de sanguíneo, pessoas extremamente metódicas, elas não agem por emoção, elas agem por ordem, elas agem por disciplina. Só que aí o que acontece? Geralmente a pessoa fleumática ela pode ter uma tendência maior a cair em outros vícios. Por exemplo, a pessoa fleumática ela pode cair, né, ali na indiferença em relação aos irmãos, ela pode ser uma pessoa que acaba julgando mais os outros, porque geralmente as outras pessoas não são ordenadas como ela acaba julgando. Então, quais são ali a virtude necessária, por exemplo, para esse tipo de pessoa? Dando um exemplo, não estou dizendo que quem é fleumático é assim, tá, gente? Mas pode ser, né, porque geralmente é uma tendência a isso. Ali, a virtude necessária é a caridade, porque se eu tiver mais caridade, eu vou, né, conseguir entender os irmãos mais lentos e desorganizados, vou conseguir, né, tratar melhor ali a minha falta ali de paciência com as pessoas. Então, né, a minha virtude da paciência também é uma boa para o fleumático, né? Ele precisa, né, tem aquela também ideia errada que o fleumático já é uma pessoa paciente, né? Porque muitas vezes ele é tranquilo, né? Ele não expressa muito os seus sentimentos, mas ele não é paciente necessariamente, tá, gente? É que ele pode não expressar o ódio com o qual ele está, né, ali vivendo seu momento no coração, mas a paciência é uma das virtudes mais necessárias para os fleumáticos. Mas isso aqui não é um curso, né, gente? Isso aqui não é para a gente trabalhar, né, os temperamentos, é só para a gente ter uma ideia, ter uma pincelada, para que você busque conhecer essas coisas. A igreja nos ensina, ela é a nossa mestra, nós já falamos muito tempo, então temos, né, que já seguir para o fim da nossa aula. E tudo isso, meus irmãos, só é possível com a graça de Deus. Então, o pilar que sustenta tudo é a oração. Não se enganem. Se você não conseguir fazer nada do que eu disse além da oração no seu dia a dia em 2026, já está bem encaminhado já. Precisa-se tudo que a gente tem falado aqui, tá? Tratar o autoconhecimento, tratar as obras de caridade, a oração. Mas o que nunca pode deixar de acontecer? A oração. Porque sem oração você perde a fé. Sem oração, a graça de Deus não encontra brecha para entrar no seu coração. Então eu termino por aqui. Desejo a você um ótimo 2026 e espero que essas palavras possam ter ajudado você. Mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, né? Manda para alguém que você sabe que está precisando ouvir essas palavras, para que o nosso canal aqui tenha, né, uma divulgação maior e possa chegar nessa evangelização a mais e mais pessoas. Deus abençoe você. Até a próxima.